Primeiramente, Samila, muito obrigada por ter aceitado conceder essa entrevista. Enfim, eu espero que ela vai me ajudar bastante na tese. Muito obrigada mesmo, tá bom? A tua obra, primeiramente, era uma fic, né, publicada no NIA, que depois virou livro. No objeto físico, no livro impresso, não se encontram marcas dessa transposição, né, da publicação que tu fizeste a priori na plataforma e depois em livro. Por quê? Acho que foi mais porque era do jeito que os editores estavam acostumados a fazer, então também na época tinha um pouco de preconceito contra as fanfics, e então era considerado uma literatura inferior, e até eu tinha essa visão, mas como está mudando, se eu for fazer uma nova edição, que eu tenho muita vontade de fazer uma nova edição, eu colocaria alguns dos elementos que tem no mundo das fanfics, eu tentaria colocar nessa nova edição. Tanto para mostrar a história dela e não sei exatamente. Explicar por que eu estou fazendo essa nova edição também. Entendi. Olha, pensando em uma edição comentada agora. Sem pressão. Nenhuma pressão. Como avalia as vendas dos exemplares da Lenda de Fausto? E com quem tu diria que é o teu maior público consumidor? Foram vendas expressivas pro tamanho da editora. Eu sei que eu fui uma das autoras da editora que mais vendeu, só que foram vendas localizadas e feitas por mim, porque a distribuição da editora era muito ruim. Então, no geral, era eu que comprava e distribuía os livros, vendia pela internet, enviava pelos correios. Então, o meu público foi basicamente o público que já me conhecia das fanfics, e foi para eles que eu vendi. Então, se você fosse nas grandes livrarias, como é o nome? Cadeias de livraria, você não encontrava, ele não foi distribuído dessa forma. Então, a venda foi, acho que 90% foi eu que fiz. Entendi. Daí, no caso, tu vendias mais por onde? Pelo blog, pelo NIA, pelo Facebook? Onde é que as pessoas te encontravam para falar sobre isso? Era mais pelo blog. Tinha também um recadinho no NIA, que quem quisesse ler o final da fanfic, que continuou publicada lá, quem quisesse ler poderia ir no blog e verificar como comprar. E também fiz alguns acordos, quando eu ainda estava em Macapá, de deixar em consignação em banca de jornal ou em livrarias locais. Mas eu tirei isso da venda da internet porque acabaram os volumes que eu tinha, e por essa vontade de republicar uma nova edição e não querer adquirir os volumes dessa edição antiga ainda, que não é antiga porque eu ainda não fiz a nova edição, mas tudo bem. Entendi. Por enquanto, ainda é atual, mas um dia será antiga. Isso. Bom, quando tu começaste a postar o conteúdo no NIA, tu não recebias nada, né? Não eras remunerada financeiramente, porque tu dispunhas lá o texto como gratuito, de livre acesso. E tu achas que a tua trajetória no fandom ajudou a tua carreira quando tu publicaste o livro? Se sim, como? Tu já me falaste que boa parte das pessoas que compraram eram de lá, né? Mas o que mais tu acha que te ajudou? Eu comecei, apesar de eu ter começado a escrever fanfics originais, a maior parte das pessoas que vem me conhecer é por causa das fanfics de séries, de animes que eu faço. Então, os meus leitores geralmente chegam a mim através disso,
E depois que eles gostam do que eles leram das fanfics, eles podem ir atrás dos originais. Realmente não era remunerada, mas se eu for parar para pensar, mesmo publicada, a remuneração era muito baixa. Então é uma coisa que se faz mais por amor mesmo. Não dá para dizer, olha, ganhei dinheiro com o meu livro. Infelizmente, ainda não foi possível, quem sabe um dia. Mas é mais pela satisfação pessoal de dizer, apesar de que eu não costumo dizer, mas saber que eu tenho um livro, sabe aquele papo do plantar a árvore, ter um filho e escrever um livro? Então, tá faltando ter um filho. Árvores eu plantei muitas. E livros também. Isso. Entendi. Tu acabaste de falar sobre isso também, que Uhum. podiam falar contigo se elas quisessem ler o fim, né, do livro. E aí tu tiraste do ar esses capítulos finais lá no Nia, Sim. o penúltimo e o último. Em Uhum. já pro final, tu dizes que por ser uma fic transformada em livro, era necessário adquirir a obra para ter acesso à conclusão do texto. E aí, nesse sentido, a gente vê que agora, hoje em dia, o NIA é mais um espaço assim, de degustação, né, da maior parte do texto, que depois tu redirecionas o leitor para essa compra do livro. E eu queria saber como foi isso, né? Porque tu falou lá que é por causa que foi publicado e a editora acordou dessa maneira. Eu queria entender esse processo Sim. de por que tu deletaste o final. Na verdade, na ocasião que ele ia ser publicado, falaram que era bom tirar totalmente da internet, mas eu não tirei especialmente porque eu não queria perder os meus comentários. Então, eu tenho um carinho muito grande por todos os comentários que eu recebi, e esse é o motivo pelo qual, apesar de eu não estar mais alimentando o NIA, eu nunca nem ponderei excluir minha conta de lá, porque lá estão os meus comentários, e apesar de eu ter feito um backup deles, eu ainda eu não quero perdê-los. Então, e também apesar de que o editor falou assim, tá, mas você vai deixar online, e aí para que vão comprar o livro? Eu disse, então a gente tira o final para a pessoa ter a motivação para comprar o livro. Então, realmente acabou saindo como uma ótima estratégia de marketing, né? Porque a pessoa fica curiosa, quer ler o final, e aí ela tende a ver o livro. Apesar de essa não ser uma cláusula realmente no contrato, foi meio que acordado verbalmente entre eu e a editora, tanto para melhorar as vendas, quanto para eu não precisar tirar o conteúdo da internet. Entendi. Foi uma boa sacada. Então, a Lenda de Fausto, ela tá em livro, tá lá no NIA ainda, tá em Uhum, livro e tá. E tu também fizeste um zine e tu mantinhas esse blog, né? uhum, Da Samila Lages, que agora é lá Lenda de Fausto, né? .blogspot. E aí sim. eu queria saber qual era a função, mais ou menos, de cada um desses formatos, desses meios que tu escolheste, e como tu usaste cada um deles e pensaste na função deles. Porque o blog era mais para venda, e eu queria que tu falasse sobre o Zine também. O que tu pensaste quando tu disponibilizaste em todos esses lugares, assim? O zine, na verdade, não foi obra minha, foi um presente que eu ganhei. Eu ganhei, acho que 200 edições daquela fanzine. E eu ou dava de presente ou então vendia por R$ 5 em eventos de anime, essas coisas. Então foi um presente que serviu para me motivar. A pessoa que me deu esse presente meio que, tipo assim, disse, não desiste do teu sonho, você escreve bem, você tem que ser lida. Então, foi muito legal nesse sentido, mas não foi realmente uma ideia minha. Eu, pessoalmente, não teria feito, tanto por não ter coragem, quanto por não achar que era o momento. Então, como veio como presente, eu utilizei de bom grado esse formato. E foi bom realmente nesse sentido de
dar a coragem para você mostrar para as pessoas aquilo que você escreve sem o anonimato da internet. Porque enquanto era apenas a fanfic, era apenas uma obra da Ryoko Chan que ninguém sabe quem é. E quando eu vou e entrego para um amigo ou ponho para vender, alguém está me vendo. E então eu estava meio que expondo, olha, eu estou produzindo este material, você quer dar uma olhada? Então, e foi importante até para eu ter coragem de tomar um passo que depois me trouxe algum arrependimento, que foi lançar o livro com o meu nome e não com o meu pseudônimo de internet. Então, Ah, como faz muitos anos, muitas coisas mudaram. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria teria publicado o livro sob um pseudônimo. Então, então tu publicarias a Lenda de Fausto assinando como Ryoko-chan, se tu pudesse. sim, ou como Ryoko-chan, ou como algum outro pseudônimo que eu não utilizaria meu nome real. Essa que é a verdade. E é um dos motivos pelos quais eu tenho vontade de fazer uma nova edição. Os outros motivos são maiores, mas esse é um dos motivos, certamente. E a outra parte era que apagou aqui do. Ah, tá, peraí. Nananana. Ah, sim, o blog eu criei foi realmente para venda, para eu ter algum espaço para dizer, olha, se você quiser comprar meu livro, você pode entrar em contato comigo através desse desse e-mail. Então, como eu não tinha nenhum site, eu acabei criando o blog e alimentando com outras coisas, outros textos, até para não ficar um negócio insosso de, só compre meu livro aqui. Sim. Eu fiquei intrigada aqui com umas coisas. Ah, vou sair um pouco do roteiro. O Zine, tu Uhum. foi esse presente e tal, tu disponibilizavas nos eventos de anime, né? Mas tinha algum outro lugar que tu costumava andar com ele também? Não, foi mais em eventos de anime realmente e para amigos, conhecidos, coisas assim. Entendi. E por que, então, na futura reedição de A Lenda de Fausto, por que tu não gostarias de ter assinado como Samila Lages? Por conta do conteúdo, não apenas pelo erotismo, mas pelo conteúdo relacionado a demônios. Então, as pessoas olham, especialmente pessoas mais religiosas, olham aquele conteúdo e ficam pensando: meu Deus, será que ela é envolvida com isso? Ou então, meu Deus, por que que ela fica escrevendo essas barbaridades, essas heresias? Então, e querendo ou não, eu acabei expondo familiares a isso, tipo assim, de pessoas chegarem com a minha mãe e falar: nossa, eu li o livro da sua filha, hein? Pesado, né? E a minha mãe ter que falar assim, baixar a cara e dizer: nossa, eu não tive nem coragem de ler, né? Então, eu deveria ter protegido o meu nome e o nome de familiares, e mesmo depois que eu saí de Macapá, que é uma cidade pequena, em que todo mundo sabe quem é todo mundo, aconteceu em situações no trabalho de superiores descobrirem que eu tinha lançado um livro e irem atrás e verificarem o conteúdo, e colegas ficarem chocados. Então, seria um cuidado que eu tomaria para realmente só expor para pessoas ou se tenham a mente mais fechada, que não me conheçam, Sim, ou então para pessoas que eu conheça e que eu sei que vão conseguir absorver aquele conteúdo sem fazer julgamentos do meu caráter, ou das minhas crenças, ou da minha orientação sexual, ou qualquer coisa nesse sentido. entendi. Então, seria bom voltar a ter essa separação entre a autora Eu e dou. a pessoa que é tanto a filha, quanto a funcionária, quanto a colega. Então, seria bom. Entendi. Realmente,
o fandom, ele tem o mundo das fics, assim, ele tem essa característica de proteger a gente através de identidades que a gente cria para essa finalidade, né? Enfim, entendi. Outros materiais que estão relacionados à Lenda de Fausto, outros textos, né? Tem o Trilo do Diabo e Relatos da Queda, né? Que são histórias que não se encontram terminadas, pelo menos não lá na plataforma. Não sei se tu mexeste nesses textos depois. Tá. E aí, eu queria saber se no futuro tu tens planos de publicar essas outras fics em livro físico também, se tu tem planos para essas histórias. Sim, são histórias que eu pretendo terminar, só que como eu estou tentando pensar tentando realizar essa nova edição da Lenda de Fausto, em que haverá algumas alterações até para deixar mais coerente, isso também vai influenciar tanto no Trilo do Diabo quanto no Relatos da Queda. E a ideia é realmente lançar como se fosse uma trilogia, lançar todos, se possível, como livros físicos, se não, pelo menos em plataformas digitais. Mas eu quero muito e eu jamais desisti deles, porque eu tenho muito apreço pelas histórias. Que bom. Uhum. Na Lenda de Fausto, nas notas do NIA, tu fazias uma série de conexões através de links, né? Por exemplo, em Trilo do Diabo, tu apontavas algumas músicas para ser trilha sonora durante a leitura, tu colocavas imagens de personagens de anime que se assemelhavam ao que tu imaginava que Belial e Fausto eram fisicamente, né? Tem uma imagem do selo de Belial para a gente ver qual era o que tem no pulso do Fausto, e outros redirecionamentos. Em que medida tu achas que essas estratégias das notas ajudaram a compor a ficcionalidade da história, né, a envolver o leitor nesse processo? E, ao teu ver, essa funcionalidade e a estrutura de notas iniciais, finais dos capítulos e aquele formato que o NIA tem fixo, né? Dão um suporte ideal para esse tipo de experimentação que os produtores de fic podem tentar fazer através de vínculos de hipertexto, hiperlink? Eu acho essa possibilidade maravilhosa da internet, e é uma das coisas que eu gostaria de adicionar na nova edição. Algumas não serão possíveis, por exemplo, a questão das músicas, por uma questão de copyright e tudo, mas pelo menos a questão de imagens, a minha ideia é ter pelo menos umas 2 ilustrações de como eu imagino os personagens, até para o leitor poder comparar com a imaginação dele. Eu acho isso muito legal, porque nós descrevemos e às vezes o leitor imagina de um jeito totalmente diferente, e ele vem e nos fala assim, vem e fala para o autor no mundo das fanfics, né, nos sites. Nossa, eu imaginava de outro jeito. Então isso cria um diálogo entre o autor e o leitor que eu acho muito legal e que me ajudou em diversos momentos a escrever. Então eu perguntava qual era a sua opinião, o que você achava disso, e a opinião dos leitores foi sempre, não digo que foi sempre acatada, mas ou levada em consideração, mas foi sempre, pelo menos, utilizada para eu pensar a respeito. Então, eu adoro essa interação. Por isso que os comentários dos leitores nos sites de fanfic são tão importantes para mim. Mas nessa nova edição eu gostaria de pelo menos colocar algumas imagens, por exemplo, do selo de Belial, que não tem questão de direitos autorais, por ser uma coisa muito antiga, e fanarts de como eu imaginaria. Fanarts, obviamente, vai ser através de uma ilustradora, que na verdade tem a ver com a outra pergunta, mas tudo bem. Pode, seja. Tá. É uma ilustradora que, na verdade, era uma leitora que se tornou uma amiga
e que eu descobri ser ilustradora, e que em um momento em que eu já havia meio que desistido de escrever qualquer coisa relacionada, ela ficava me enchendo o saco porque eu tinha que voltar a escrever o Trilo do Diabo. Ela adora o Trilo do Diabo e ela fala que o sonho dela é ler o final de O Trilo do Diabo. Então ela ficava me mandando desenhos e fanarts e tudo, e isso foi me motivando. Então ela se tornou uma amiga e um dos planos na nova edição da Lenda de Fausto e nas edições que venham a ter do Trilo do Diabo de Relatos da Queda é terem ilustrações dela. Então seria uma maneira de agregar mais coisas ao livro dentro da possibilidade do formato físico. E também no formato digital, se for o caso. E acho que eu respondi tudo ou não? Acho que sim. Minha estreia. Beleza. Uhum. Bom, tu não usa mais o NIA, né? Agora Sim. tu optaste pelo Spirit, que é outra plataforma. Porque Uhum. realmente tu disseste que não recebia tantos comentários mais lá no NIA. E aí, o Spirit está dando mais retorno nesse sentido? Com certeza, o Spirit está com muito mais usuários ativos, que são. Porque eu sei que eu tenho ainda vários leitores no NIA, mas são chamados leitores fantasmas, que apenas leem e não comentam. O Spirit, apesar de também ter esses leitores fantasmas, existe um botãozinho lá que é tipo dar um like na fanfic, que é você saber que alguém leu e apesar de não ter deixado um comentário, você sabe que alguém entrou lá e leu e gostou. Então é melhor do que não ter feedback algum, que é o caso do NIA. O Spirit, ele tá ele tem uma limitação no sentido de que ele é mais voltado realmente para fanfics de animes, de séries e livros. Então, não tenho muito retorno nos originais lá e também nem coloquei os originais longos, porque eu estou reformulando eles e porque também é, tem um problema com histórias inacabadas. Então, como eu tenho os fanfics originais inacabadas e que algumas delas eu sei que eu nunca vou acabar, e que eu já abandonei mesmo, que eu já tenho até raiva quando eu recebo um comentário me perguntando se eu vou acabar aquela história, eu deixei elas bem longe do Spirit. Então, o Spirit ficou aquele lugar clean, onde eu só tenho basicamente fanfics de séries, de animes, e que são coisas que, se eu não acabei, eu sei que eu vou acabar. Então, é um mundinho perfeito das minhas fanfics lá. Diferente do Nia, que tá cheio de coisa inacabada. É o caos e a ordem. Sim. Beleza. O NIA, ele está em processo aí de atualização, né? E aí Uhum. ser substituído pelo Plus Fiction. Assim, o material está todo disponível lá e tal, mas eles estão fazendo essa migração aí para o Plus Fiction. E aí eu queria saber qual é a tua opinião sobre a efemeridade dessas plataformas, uma vez que elas podem desaparecer a qualquer momento, né? E aí, nesse caso, tu não pensas assim, se de repente todo o teu material simplesmente sumir da internet e tal? Bem, tem esse risco, apesar de que ele diminuiu muito com o crescimento da internet e até a existência de servidores de memória que servem para você ver cópias de sites que não existem mais, né? Sim. Então, é difícil uma coisa realmente sumir na internet hoje em dia. Se sumir, pelo menos dos comentários que eu tenho carinho, eu tenho backup de boa parte, mas se isso acontecer, acredito que faz parte, eu não tenho nenhum problema em migrar para uma nova plataforma. Eu até acho que o NIA, por exemplo, do jeito que estava, não tinha realmente como continuar.
e que o ideal realmente é irem surgindo plataformas cada vez mais modernas que são capazes de unir o leitor e o autor e até pela quantidade de material que está disponibilizado, que facilite o leitor a encontrar aquilo que lhe interessa. Então, precisamos de isso, e nesse momento eu falo como leitora. Precisamos de filtros, de maneiras de encontrar aquilo que queremos ler, ou então de impedir de aparecer para nós aquilo que nós não queremos ver de jeito nenhum. E o NIA estava muito defasado com relação a isso. Quando eu fui olhar, né, porque a tua história já está disponível no Plus Fiction, né? Basta clicar no direcionamento. Aí eu fui olhar como é que ficou lá, né? E assim, migrou todo o conteúdo, só que não migrou essas notas, né? Por exemplo, dessas observações que tu tens no início e no final, e nem os comentários das pessoas, né? Eu falei, migra realmente o conteúdo do texto, mas as notas e os comentários não transformou para outra, né? Porque eu acho que vai ser outra funcionalidade, vai ser. Vai ver a de like, vai ver a outra história, outra dinâmica. Não sei, mas se não migrou os comentários finais, as notas finais, no mundo das fanfics, elas são extremamente importantes. Não, realmente. Vamos lá. Antes de eu te entrevistar hoje, tu já deste outras entrevistas, né? Já li algumas delas. E tem uma delas que é um podcast da Liga dos Betas, que uma vez nessa entrevista te perguntaram as tuas influências. E aí tu afirmaste primeiro que tu eras influenciada no mundo das fics pela Leona EBM e em termos de literatura mesmo, eu coloquei entre aspas, que foi assim que tu falou no áudio, né? Tu assumiste gostar de Guy de Maupassant. Eu não sei falar francês. Mas, pra ti, tem uma diferença entre fazer fic, escrever escrever literatura? Antigamente eu tinha essa visão de que não que a fanfic não fosse uma literatura, mas ela era uma literatura inferior. Era como eu via, tipo, havia sempre uma separação entre os autores de fanfics e os autores que publicaram livros. Só que, com o tempo, eu fui verificando, até com a facilidade de entrar no mercado literário e com o crescimento do número de escritores de fanfics, que dois fenômenos aconteceram, que foi o nível das fanfics aumentou muito, de algumas, não de todas, obviamente, e o nível da publicação editorial, também não de todos, mas desceu bastante o nível de alguns textos aí que a gente vê publicado e pensa, meu Deus, como isso foi publicado? E às vezes isso foi publicado até por uma editora grande e virou um best-seller, e você olha e pensa assim, nossa, eu posso falar 100 fanfics que são muito melhores do que isso e nunca foram publicadas, entendeu? Então, antigamente eu pensava que a literatura editorial era mais séria e que poderia ter um conteúdo talvez de melhor qualidade. Hoje em dia eu sei que isso não é verdade e que a tendência é que realmente você tenda a encontrar cada vez mais conteúdo de qualidade na internet, gratuitamente, ou em plataformas digitais, de venda de livros digitais, e que também você tende a encontrar conteúdo não tão legal, impresso e com uma capa bonitinha. Então, hoje em dia eu não faço mais essa separação. Entendi. Bom, acho que vai dar tempo. Se acabar a reunião, acabou, a gente começa outra. Os teus fãs, isso vai entrar um pouquinho na pergunta que no que tu falaste da tua fã, né? Enfim. Mas eu vou colocar no plural. Os teus fãs já fizeram fanarts, né? Dos personagens
E até mesmo fics a partir de A Lenda de Fausto, né? A Morgana Uhum. escreveu uma de Relatos da Queda, enfim. Por exemplo, que era um hentai entre o Belial e a Lilith, né? A fanpage do Facebook de A Lenda de Fausto também não é administrada por ti, mas por essa tua amiga, que é uma fã também. E tu és bastante aberta a esse fato, né, de que te usam como material fonte para produzir outras coisas, né? E até mesmo tu recomendas isso. Tu vai lá, olha, fizeram essa história aqui, dá uma olhada lá. E indica para que as pessoas leiam a história também. E qual é a tua opinião sobre esse processo de retroalimentação em que tu és fruto desse meio, né, do fandom, e existe já também um fandom da tua obra original, digamos assim? Para mim é uma honra mesmo. É uma honra que vocês gostem de mim. Desculpa, não resisti. Pode cortar isso, né? Vai ser tudo transcrito. E eu realmente fico muito feliz quando isso acontece. Eu recebi fanarts de outras pessoas. A própria Leona, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, também escreveu fanfic da Lenda de Fausto. Então, foram situações em que eu fiquei lisonjeada e, querendo ou não, ajuda a manter vivo a história na mente das pessoas. Então, e até pessoas que não me conhecem a chegarem na história. Então, se é uma pessoa que era leitora da Morgana, leu aquilo e se interessou, nossa, de onde surgiu isso? E aí ela vai atrás da, da obra que deu origem. Então, isso é tudo de bom. Só vejo benefícios em participar e em verificar isso. Não, eu pergunto assim, é lógico que tu és aberta a isso, porque tu deixaste isso bem claro, mas assim, a gente sabe, né, que tem, sei lá, galera meio Annie Rice, que é totalmente fechada para Sim. assim, ai, não pode falar nada sobre a entrevista com o vampiro e tal. Enfim, Uhum. autores e autores, né? Amigável. Exato. Vamos lá. Então, a gente já está indo para nossa última pergunta. Apesar de tu seres uma autora publicada, que tem 3 livros já, né? Além de participação em várias coletâneas. E assim, apesar de tudo isso, tu tens um lugar também estabelecido dentro do que a gente entende como literatura mapaense, né? Assim, de vez em quando rola de falarem da tua obra na Unifap, nas universidades daqui, tudo mais, na UEAP. Tu continuas tendo essa vida de postar fixo no Spirit, né? Tu és ativa nesse espaço de Fujoshi, enfim, fã de Aoi. E aí eu queria saber para ti exatamente como é essa dupla existência de ser Samila, de ser Ryoko-chan, se tem uma relação entre essas tuas vidas, se elas se entrecruzam, né? De ser escritora de um romance que é estudado em alguns aspectos academicamente e ser produtora de fic. Enfim, eu quero saber como é essa tua vida dupla. É, eu adoro ser a Ryoko-chan, eu adoro o contato com os fandoms, com os leitores, então quando eu consigo pensar em alguma fanfic, ter o tempo e a disposição para escrever, é uma satisfação imediata, porque logo chega o retorno, você posta e no mesmo dia já tem comentários e já tem pessoas dizendo que gostaram ou que querem mais, então isso é delicioso, isso traz muita satisfação pessoal mesmo. E apesar de eu ter realizado essa diferença entre a Samila, que era a autora de literatura, e a Ryoko, que era a autora de fanfic, eu gostaria, na verdade, que a Samila, autora de literatura, fosse absorvida pela Ryoko, tanto, tanto pela questão do nome, do pseudônimo, que eu já havia explicado, quanto pela proximidade com o fandom, de poder me abrir, de poder escrever sem ter medo de qualquer julgamento e de, é, de verificar que realmente não existe essa
barreira que eu imaginava entre a fanfic e a literatura editorial. Então, existe, obviamente, por conta de direitos autorais. Eu jamais poderia publicar uma obra que foi baseada em um anime, mas eu posso utilizar esse meu público, eu posso atingir esse público que cria minhas obras de anime, minhas fanfics de anime, para que ele possa ver vir a ler os meus livros também. Então, eu acho que a união dessas duas seria o melhor dos mundos para mim no momento, e é o que eu almejo daqui a algum tempo. Poder voltar a ser, enquanto escritora, apenas a Ryoko-chan, e que essa Ryoko-chan possa estar ativa tanto no mundo do fandom quanto no mundo editorial. Seria um sonho realizado.